queridos. Um bom dia nessa manhã de terça-feira. Que o Senhor Jesus nessa manhã venha nos conceder um dia de bênção, um dia de paz, um dia de tranquilidade. Eu quero trazer uma mensagem da palavra do Senhor, ao qual o Senhor me impulsiona nesta manhã de deixar para a tua meditação, que se encontra em Marcos, capítulo 6, e o versículo 45 até o 47, que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Eu quero trazer essa meditação para a tua vida nesta manhã. Quando começamos a observar esta palavra, observamos que na beira daquela praia, Jesus operou um grande milagre, ao qual ele ali ensinando a multidão, e no finalzinho da tarde, ele não queria despedir a multidão sem se alimentar com fome. Ele chama um dos seus discípulos e disse: olha, vai correndo buscar para comprar algo para darmos de comer a esta multidão. E a Bíblia diz que quando Jesus estava falando, no meio daquela multidão, uma criança interrompe e diz: olha, eu tenho 5 pão e 2 peixinhos, não é muita coisa, mas é o suficiente que eu tenho para alimentar. Aquela criança sabia, irmãos, que ali era pouco, mas ela acreditava que o milagre estava diante dos seus olhos e que Jesus tinha autoridade para multiplicar. A Bíblia diz que o discípulo André pega aquela criança, se aproxima de Jesus, e ali quando Jesus pega aquele alimento, ele multiplica aqueles 5 pães e 2 peixinhos de uma forma que alimentou 5.000 pessoas, uma grande multidão. Só que eu quero trazer uma reflexão para você nesta manhã, você que está querendo parar, desistir. Talvez nesta manhã a tempestade esteja difícil, o problema esteja cada dia se complicando na tua vida. Você olha para um lado e para o outro, não vê recurso. Você está dentro de um alto mar, a tempestade querendo destruir o teu barco, querendo naufragar o teu barco. Mas como profeta da palavra do Senhor, eu quero nesta manhã dizer a você: siga em frente. A Bíblia diz que Jesus, quando opera aquele milagre que despede a multidão, ele vai à beira da praia, chama os discípulos, pede para os discípulos entrar num barco e seguirem ao mar adentro. A gente observa que naquele momento, irmãos, Jesus não avisa nada do que os discípulos iriam passar. Jesus sabia de tudo o que os discípulos iriam passar no alto mar. Mas sabe o que é que eu entendo nessa história? É que Jesus, ele conhece a minha e a tua capacidade. Ele conhece o meu e ele conhece o teu coração. Tem momentos da nossa vida que Deus, ele manda a gente seguir em frente, mas ele não avisa o que iremos passar, porque ele sabe a nossa capacidade humana, se iremos desistir ao saber ou se iremos prosseguir ao saber da verdade. E a gente observa que naquele momento Jesus não avisa aos discípulos. Ele sabia que se ele tivesse avisado aos discípulos que eles iriam passar no meio do mar, eles teriam desistido naquele lugar. E a Bíblia diz que quando os discípulos entram dentro daquele barco que segue mar adentro, quando chega no meio do mar, o que estava favorável começou agora a soprar o contrário. Quantas vezes na nossa vida acontecem essas situações? Observamos, irmãos, que só queremos obedecer quando tudo está favorável. Só queremos obedecer o ID de Jesus quando Jesus diz segue, quando tudo está indo bem. Mas Deus hoje, ele me coloca para te falar que no meio desta tempestade ele estará contigo sempre. A Bíblia diz que quando os discípulos seguem, quando chegam no meio do mar, o vento sopra ao contrário. Aleluia! E de repente aquela grande tempestade se levanta de maneira que quase trazia os discípulos a naufrágio.
Mas de repente, de longe, quando eles olham, aleluia, quem vem, um fantasma, será o monstro do mar? Não, era Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro, quando olha, reconhece que era o mestre e diz: não, não é fantasma, não é monstro, é o meu mestre. E ali Pedro diz: Jesus, manda-me que vá a ti, se verdadeiramente é o Senhor. E ele: vem, Pedro. Aleluia. Jesus ali queria testar a fé de Pedro. Não que Jesus não conhecesse a fé de Pedro, mas Jesus queria mostrar a sua glória para aquela embarcação. Ele queria dizer aos discípulos que na tempestade ele estaria com eles. E a Bíblia diz que quando Pedro desce às águas, que coloca o pé, aleluia, nas águas, de repente aquele vento sopra, aleluia, de um canto ao outro, balançando Pedro, e ali Pedro perde o foco de Jesus e olha para o vento e a tempestade. Quantas vezes eu e você perdemos o foco? Quantas vezes agora começamos a olhar para o problema, para a dificuldade, para a tempestade e perdemos o foco daquele que nos manda, aqueles que nos ordena, aquele que está conosco? Jesus ali pega pela mão de Pedro e diz: "Ô homem de pouca fé". Jesus não queria simplesmente envergonhar Pedro, nem constranger ele diante dos discípulos, não. Jesus queria dizer: Pedro, mesmo nos problemas mais difíceis, quando você achar que você está afundando, quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que está na sarjeta, eu estarei sempre com as mãos estendidas para te levantar de novo. E a Bíblia diz que quando Jesus entra naquele barco, houve uma grande bonança. O que é que eu quero dizer com isso nesta manhã? Talvez você esteja nessa dificuldade, nessa tempestade, achando que Jesus não está no teu barco, mas Deus hoje ele está te dando uma ordem. Continue remando. Não desista de remar. O milagre que você viu lá atrás, na beira da praia, não será alcançado pelo que Deus vai fazer lá na frente. Jesus está dizendo assim: olha, o milagre que eu fiz na beira da praia não será nem a metade do que você vai alcançar do outro lado deste mar. Sabemos que o meio do mar se complica tudo, porque no meio a gente não tem como retroceder, não tem como voltar. Temos duas opções: ou remamos para alcançar o outro lado do mar, ou desistimos, jogamos os remos dentro d'água e deixamos que a tempestade nos mate. Jesus hoje ele está dizendo para você: eu quero devolver para você os seus remos. Talvez nessa tempestade você perdeu o foco, olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para o mar, para a dificuldade, para o teu problema e simplesmente abandonou os teus remos. Os teus remos nesta manhã que Jesus fala é a tua oração, é o teu louvor. Talvez você parou de orar, você parou de cantar, você parou de remar. Você parou de remar para dar ouvidos e atenção à tempestade, mas Jesus diz: foque. Continue remando. Continue remando com todas as suas forças. Talvez você perdeu os remos, mas Jesus está dizendo assim: eu estou no barquinho e vou resgatar os teus remos hoje. Aleluia, eu estou te fortalecendo, eu estou te ajudando. A palavra do Senhor diz em Isaías 41, eis que envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se levantaram contra a tua vida, se tornarão em nada e os que contenderem contigo perecerão. Então, meu amado, minha amada irmã, continue remando. Talvez a multidão que está beirando o mar esteja de olho esperando o teu barquinho naufragar, achando que você não vai chegar. Mas eu quero te dizer que no nome de Jesus, sobre a autoridade desta palavra, eu ministro sobre a tua vida, que você vai chegar do outro lado. Recebe força, recebe unção, recebe nesta manhã renovo do Senhor. Deus está dizendo: ergue-te.
Aleluia! Se levante, você não foi chamado para estar prostrado, mas você foi chamado para vencer, para alcançar o sobrenatural. Aquilo que Deus determinou na tua vida vai ter que acontecer. A palavra do Senhor diz: passa-se o céu e a terra, mas a minha promessa não pode passar na tua vida. A única coisa, amados irmãos, que pode impedir de você chegar do outro lado é você mesmo. Mas Deus nesta manhã ele diz assim: eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E olha, deixa eu te falar uma coisa, para você que não sabe, Jesus hoje entrou no teu barco. Se você fechar os teus olhos carnais, se você parar de olhar para o vento e a tempestade, fechar os teus olhos espirituais, você vai começar a sentir a partir de agora a presença do Espírito Santo, vai começar a sentir que Jesus entrou no teu barco. E olha, aqueles que estão ao teu redor, na beira da praia, achando que você vai morrer aí nesse meio, eles vão se surpreender, porque quando você chegar do outro lado do mar, a glória de Deus vai aparecer na tua vida. Amém? Toma posse dessas palavras, no nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.